já estamos de volta com o Gazeta Entrevista no oferecimento da Auto Acre. Passa lá na Auto Acre, conheça os veículos da Kia. São veículos com 5 anos de garantia, com a mais avançada tecnologia automotiva, design moderno. Tem um modelo que combina com você? Passa lá na Auto Acre e você vai se surpreender com os veículos da Kia. E nesse mês de agosto, ofertas sensacionais. A Auto Acre fica ali na Via Chico Mendes, no 2º Distrito, em frente à Recol Distribuidora. Eu recebo no primeiro bloco do Gazeta Entrevista a secretária estadual de Saúde, Sueli Melo. Nesta sexta-feira, a secretária concedeu uma entrevista coletiva pela manhã, explicando os problemas relacionados à falta de medicamentos na rede estadual de saúde e as providências que a secretaria está tomando para não deixar que a população fique sem os medicamentos. Boa noite, secretária. Boa noite. Então, essas reclamações de pacientes da rede hospitalar do estado de que está faltando medicamentos. E aí, a senhora colocou na sua entrevista hoje pela manhã que há uma crise no setor porque os laboratórios estão fornecendo os medicamentos com preço acima do que as distribuidoras costumam negociar. E aí acaba que a população sofre as consequências. E o Estado, o que está fazendo para resolver essa questão? Olha, não só os laboratórios estão oferecendo um preço alto na maioria dos itens, como em alguns itens está em falta de matéria-prima no mercado nacional. O primeiro produtor de matéria-prima no mundo é a Índia. E o segundo produtor de matéria-prima para medicamentos é Israel. Israel está em guerra. Então, nós não estamos conseguindo receber matéria-prima, os laboratórios brasileiros, para a produção. E o estoque que eles têm de medicamento, eles colocaram um superfaturamento. Então, com isso, ele restringe o grupo, restringe a oferta e restringe para um grupo muito pequeno, que é o grupo privado, muito pequeno para o Acre, mas para o Brasil tem vários hospitais privados que são de grande porte. Então, eles restringem essa venda para os hospitais privados, porque eles podem comprar acima do preço da Câmara Técnica de Regulação do Ministério da Saúde. Então, o que os laboratórios hoje estão fazendo com os pacientes do Sistema Único de Saúde, não se faz. É uma questão mesmo de polícia, porque além de não ter, os que têm matéria-prima fabricam e vendem para a iniciativa privada, ou vendem, oferecem a preços superiores aos preços dos medicamentos que são tabelados pela Anvisa. Em que medida isso está afetando? Quais são os itens aqui que nós não temos? Olha, dos 863 itens da nossa farmácia de média e alta complexidade, nós estamos em falta hoje aproximadamente 40 itens. E estamos com um estoque crítico em mais ou menos 53 itens. Destes, eu só consegui comprar com muito esforço 17. Consegui alguns emprestados com algum restinho de outros estados, parceiros, que estão aí dividindo o problema com a gente, mas o problema é nacional. Então, com certeza, esses itens que eu consegui superar, tudo bem, mas outros itens irão entrar nessa relação de medicamentos faltosos. Então, por enquanto, da minha lista de medicamentos, eu estou faltando 3%, mas agora, daqui a pouco pode aumentar essa lista. Alguns medicamentos têm um determinado princípio ativo, né, e aquele princípio ativo, ele é a base de várias marcas diferentes, de vários laboratórios diferentes. Dá para buscar de uma outra marca, um outro laboratório? Quando é possível, a gente faz isso. Ou muda, se tem outros medicamentos que têm o mesmo princípio terapêutico, se não tem o mesmo princípio ativo, mas tem um princípio terapêutico que resolve, que ajuda, nós também estamos pedindo que os médicos refaçam os seus protocolos para que eles prescrevam outros medicamentos que substituem aquele, sabe? Por um anti-inflamatório por outro, que seja outro princípio ativo, mas que faça o mesmo efeito. Mas existem situações em que o laboratório ele é único. Por exemplo, lá quando a gente teve a alagação, nós só tínhamos um laboratório no Brasil que tinha dipirona, que era o laboratório Teuto. E eu fiz sacrifícios enormes para comprar. Compramos e hoje dipirona não faz falta mais, porque eu comprei o estoque da dipirona para 6 meses. E em que medida, por exemplo, esse trabalho que os laboratórios fazem junto aos médicos para que prescrevam determinados medicamentos, em que medida isso está afetando o setor? Porque há todo um trabalho junto à classe médica, né? Alguns, inclusive, fazem promoções muito fortes em cima dos profissionais, ações de marketing, e o profissional acaba cedendo a essa pressão. Não, isso, graças a Deus, isso não está causando nenhum impacto
nós já temos problema demais para ter mais um. Então, esse é um problema que nós não temos hoje, que nós trabalhamos com princípio ativo, nós não trabalhamos com marca. Então, como o Estado, todos os pacientes do SUS são prescritos para ele o princípio ativo, a gente pode usar qualquer marca que quisermos. Né? Isso está previsto em lei, então esse não é o problema. O problema hoje é falta de matéria-prima no mercado nacional, superfaturamento dos laboratórios, do estoque remanescente que tem, né? E alguns, e não passam, pior, os laboratórios credenciam nos estados ou em vários locais do Brasil seus revendedores. Por exemplo... Mas o governo não tem... Eles não passam lucro para os revendedores. Em relação ao mercado de medicamentos, até porque tem. São produtos tabelados. E aí não seria a hora também de pressionar os laboratórios? Já fizemos isso. Nós estamos, junto com o Conselho Nacional de Secretários e junto com o Conselho Nacional de Secretários estaduais e municipais, nós estamos trabalhando uma denúncia, já encaminhamos para todos os órgãos de controle, já pedimos a intervenção do Ministério da Saúde nos laboratórios para que eles comecem a abrir suas planilhas e mostrar por que os medicamentos subiram tanto, se é uma falta de matéria-prima, o que está faltando, como é que nós podemos superar essas dificuldades. Então, tudo isso nós já estamos... Ontem mesmo eu falei com o presidente da Anvisa, o doutor Diceu Barbano, que é o chefe da Câmara Técnica de Regulação de Medicamentos. Doutor Diceu me disse, passe-me um documento imediatamente, porque eu já tenho dos 5.500 municípios. Imediatamente eu fiz, em questão de 5 minutos eu entreguei o documento para ele. Então, nós estamos aguardando uma posição do Ministério da Saúde, uma posição da Anvisa e, principalmente, dos conselhos de secretários, porque eles têm esse poder de estar trabalhando em nome de todos os secretariados do Brasil, porque essa é uma situação realmente crítica e muito perigosa. E seria, inclusive, caso, talvez, de se estudar a quebra de patentes, como já aconteceu no país em relação aos medicamentos do coquetel anti-AIDS, porque é uma questão da vida da população que está em jogo, né? Sim. Por exemplo, os antibióticos. Nós temos 4 antibióticos, ampicilina, ceftriaxona, cefalotina e outro que eu não lembro o nome agora, que estão faltando. Nós tivemos que trabalhar um novo protocolo terapêutico para se usar na maternidade, para se usar nas cirurgias lá no Hospital das Clínicas, para poder fazer face a essa falta. Porque nós, graças a Deus, temos 2 ou 3 opções. Mas os medicamentos que não têm opção, a gente fica numa encruzilhada. Então, nós temos 3% dos nossos 863 itens realmente críticos. Nós estamos esperando, eu fiz hoje contato com um laboratório que tem um grande percentual desse item, que está faltando mais quase 50% dos itens, e o diretor me disse, faça um documento que amanhã, segunda-feira, no máximo, eu lhe dou um retorno sobre a possibilidade do laboratório estar abrindo uma exceção para vender para o Acre dentro da tabela CMED. Por quê? Porque os fornecedores dizem, olha, eu que sou representante, não tenho margem de lucro, e se eu vender para você, eu vou estar no prejuízo. E aí eu disse, se você não me vende, o seu laboratório vai ter que me vender. Foi aí onde eu entrei em contato com os laboratórios e nós vamos praticamente obrigá-los a vender direto, sem o distribuidor deles, mas eles também não querem, porque eles acham que a logística é muito trabalhosa para eles. Se eles têm um distribuidor, o distribuidor que cuida da logística, que cuida da entrega, que cuida do recebimento, então isso é um problema a menos para eles. Mas como a gente conseguiu com a Telto, eu acredito que a gente consiga, com outros laboratórios, fazer compra direta e é isso que a gente está tentando. E de que maneira os profissionais de saúde aqui do Acre estão sendo orientados em relação a isso? E a própria população, que às vezes fica sem entender o porquê da falta do remédio? Olha, a população, o que está faltando, porque a Secretaria Estadual de Saúde ela não faz distribuição de medicamentos para os pacientes. Os nossos pacientes são os internados. A média e alta complexidade. A gente ministra o medicamento quando o paciente tem acesso ao hospital ou a uma unidade de urgência. Quem dispensa medicamento é o município, são os municípios. A rede básica de saúde quem faz isso. Mas ainda temos poucos itens e falta na rede básica, porque são um número menor de itens. Se eu não me engano, são 120 itens da atenção básica. Então, é um número bem menor. E o impacto também disso ainda está pequeno. Então, nós estamos agora vendo como é que nós vamos fazer, nos movimentando em bloco, para que esse impacto não chegue aos municípios, não chegue
a atenção básica, porque já está chegando nos vários outros estados do Brasil. Nós ainda estamos, as prefeituras aqui ainda estão com o seu estoque regulador, ainda estão com o estoque mínimo, mas já isso vai acontecer com os municípios também, porque está acontecendo com os municípios dos outros estados do Brasil. Agora, com relação aos médicos, eles têm sido muito parceiros. Nós conversamos com os médicos, doutor, esse remédio está em falta. Como é que a gente faz, por exemplo, os psicotrópicos? Os psicotrópicos são dos pacientes que possuem algum problema mental, ou depressão, ou qualquer problema psicossocial. E o que a gente está pedindo? Que eles façam outro tipo prescrevam outras terapias para que a gente possa também atender esses pacientes, que eles não fiquem sem. Mas como o cardápio de psicotrópicos também ele já é limitado, fica mais difícil, mas assim mesmo os médicos estão nos ajudando, prescrevendo o que tem, tentando fazer composições para que os pacientes sejam atendidos e tenham suas necessidades sanadas. Da mesma forma, os médicos dos hospitais estão fazendo novos protocolos terapêuticos para poder atender os pacientes com o medicamento que temos, porque nós temos ainda 97% dos itens em estoque. Então, não é uma coisa alarmante. O problema hoje também está associado ao período. No período, saúde já é nevrálgico. No período político, no período eleitoral, ele fica mais nevrálgico ainda. Então, nada pode acontecer porque o problema fica muito maior. Então, isso é natural do período. Nós estamos num período eleitoral, né? Quando a gente tem, hoje, passa pela nossa rede, em torno de 5 a 6 mil pessoas por dia. Se acontecer o problema com 1 ou 2, já vira um alarde, né? Então, nós tivemos aí problema essa semana com o Intecavi, que foi o medicamento dos transplantados. O próprio Ministério sentiu na pele essa dificuldade, porque quem distribui o Intecavi, o Tracolimos e o Sirolimus é o Ministério. Então, faltou esses remédios, que é o Intecavi da hepatite, do tratamento da hepatite, e os outros medicamentos dos pacientes transplantados. Eu fiquei ligando de 5 em 5 minutos para o Ministério, e o Ministério não tinha, porque os laboratórios atrasaram a entrega. Graças a Deus se regularizou ontem, um anteontem e os outros ontem. Então, nós já estamos numa situação mais confortável, mas o Ministério também já está sabendo que nem ele não está conseguindo comprar, que ele compra para o Brasil inteiro. Então, assim, são problemas que hoje nos acenam e que a minha preocupação é que eles se acirrem. É por isso que eu já estou correndo na frente. Hoje o número de falta é mínimo, né? Mas eu tenho medo que, se continuar, se essa política persistir, nós tenhamos mais faltas e o problema se torne mais grave. Que os estados estão tomando, evidentemente que a situação deve melhorar. Agora, secretária, em relação a mudanças recentes na secretaria, na questão de marcação de consultas, exames, teve a nova UPA da Baixada que foi inaugurada. Já dá para mensurar o impacto disso na rotina da saúde? Já. Com a regulação, nós conseguimos tornar a vida do usuário mais fácil, né? Porque o usuário não precisa enfrentar fila para conseguir uma consulta especializada. Ele já sai do posto com a sua consulta marcada, ou pelo menos ele deixa o seu encaminhamento no posto e as pessoas ligam dizendo qual é a data da consulta. Um outro ponto positivo é que eu sei quando eu tenho uma fila muito grande para determinadas especialidades. Aí eu posso fazer o início ou startar um mutirão para que vença aquela fila. Então, isso tem nos facilitado bastante, porque o gestor fica sabendo, fica olhando o tamanho da fila e o gestor tem, por obrigação, buscar uma forma de sanar. Eu tenho, do diagnóstico, a mesma coisa. Eu consigo perceber quantos pacientes eu tenho para fazer um raio-x, uma ultrassom, uma endoscopia, e eu vou correr procurar meios de sanar essa pendência para o usuário, que antigamente não tinha, porque o usuário ia, não tem vaga, volta amanhã, volta depois. Não, hoje o usuário vai só uma vez, deixa lá, e nós é que vamos buscar uma forma de viabilizar aquela demanda. Isso facilita muito para o usuário. E outra coisa, isso acontece no estado inteiro. Se o usuário for numa consulta lá em Jordão, e o médico entender que lá ele não tem resolutividade, esse usuário já é encaminhado para a sua referência. Nós temos 3 regiões de saúde, que é o Juruá, Rio Branco, que é o Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Brasileia, região do Juruá, região do Baixo Acre, região do Alto Acre, e essas de lá,
As prefeituras fazem um agendamento aqui e esse paciente já vem com a sua consulta marcada. Isso também facilitou muito a vida do paciente. A outra pergunta é que eu não lembro. Sobre a UPA da Baixada. A UPA da Baixada. A UPA da Baixada trouxe uma diminuição no fluxo de atendimento, de concentração que estava na UPA do 2º Distrito. Lá na UPA a gente fazia aproximadamente 700 atendimentos dia. E lá na UPA do Tucumã nós fazíamos em torno de 400. Hoje, na UPA do Tucumã, nós fazemos em torno de 300 atendimentos. Na UPA da Sobral, nós fazemos em uma média de 250 a 300 atendimentos. E na UPA do 2º Distrito, nós estamos entre 400 e 450. Houve um equilíbrio, distribuiu, né, de forma equânime a demanda. E isso melhora a qualidade da assistência, porque você tem um local onde passam 700 pessoas num dia, alguém vai ter algum problema porque não vai ter a atenção devida. Então, se você distribui essa demanda, fica muito mais fácil para você fazer a cobertura e ter um atendimento mais qualificado, que é esse o objetivo do governo, é qualificar a assistência, acolher bem os pacientes e principalmente ser resolutivo. É isso que a gente persegue desde o início da nossa gestão. Muita coisa mudou, mas a gente sabe que muita coisa precisa melhorar e nós estamos trabalhando de manhã, de tarde e de noite para isso. Muito bem, conversei aqui com a secretária estadual de saúde, Sueli Melo. Obrigado, secretária. De nada, disponha. O Gazeta Entrevista vai para o intervalo. Voltamos daqui a pouco, depois dos comerciais. Não saia daí.